graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Eu queria deixar uma palavra aqui para o teu coração nesta noite, no nosso coração, que se encontra no livro de Salmos 107, versículo 1 e 2. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam os remidos do Senhor, que os redimiu da mão do inimigo, louvado seja o nome do Senhor. Queria trazer uma reflexão, meus irmãos, e falar sobre os remidos do Senhor. Que diz assim no Salmo 107, 1 e 2, né? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. A palavra que nós vamos partilhar a partir de agora será importante para a tua edificação, para o avivamento do conhecimento de Deus, para que tu estabeleças fundamentos firmes e fortes sobre aquilo que Deus faz através da nossa redenção. Todas as áreas da nossa vida, do nosso viver diário, são extremamente afetadas e abençoadas pelos efeitos da redenção de Jesus. Então leiamos o Salmo 107, como lemos, né? Para começarmos a estribar os nossos pensamentos e alicerçá-los sobre o pensamento de Deus. O salmista diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. A primeira coisa que um homem de Deus e uma mulher de Deus devem ter é a consciência de que nós temos, como parte do nosso culto a Deus, que o nosso Deus é bom. Nós, ao voltarmos à casa do Senhor, voltamos com espírito de gratidão por causa da bondade do Senhor. Deus não é mau, não é castigador, não é opressor. A Bíblia diz que Deus é bom. Quando nós rendemos graças, quando celebramos o nosso culto, o fazemos porque Deus é bom. A Bíblia diz que Ele é o autor de todas as coisas boas. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Este é um dos fatos que nos dá paz, que nos dá tranquilidade. Em Deus não há variação. Deus não tem bom humor e mau humor. Não tem um olhar lacônico para alguém e um olhar abençoado para outro. Não. Nós mudamos, os homens mudam, os governos mudam, as estruturas sociais mudam, mas Deus não muda. Aquilo que Ele deixou em sua palavra é eterno, não muda. Por isso a Bíblia diz: Deus é fiel. Deus não é o autor do câncer, de situações perversas, de desastres, porque a Bíblia diz que Deus é bom, é amor, é misericordioso. Outro fato que nós devemos conhecer é que as misericórdias de Deus não duram até o nosso primeiro erro, ou até o primeiro sintoma de que a confiança na fé está vacilando. As misericórdias do Senhor duram para sempre. A bênção de Deus não vem à nossa vida, porque nós fazemos obras ou as deixamos de fazer. Se nos sacrificamos ou não sacrificamos, a bênção de Deus vem às nossas vidas, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. É muito importante que nós tenhamos uma identificação perfeita com o coração de Deus. Grande parte dos pregadores da lei prega exatamente o contrário a esta palavra. Dizem eles que Deus é castigador, é vingativo, que está sempre pronto para apagar o nome do livro da vida. Mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus duram para sempre. Que uma vez debaixo das misericórdias do Senhor é para sempre. Uma vez filho de Deus, filho para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. A unção de Deus está em nossa vida para sempre. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, o Senhor confirma que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A provisão e as misericórdias de Deus começaram em nossa vida antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa existir. Quando Deus criou o nosso espírito, o criou para a salvação, na sua onisciência. Deus sabia que o homem pecaria, então deu-nos a provisão. Servimos ao Deus misericordioso, estamos diante do Deus bom. Tu não precisas te aperfeiçoar para chegares à presença de Deus. A Bíblia diz: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer.
Todas as religiões do mundo dizem que o homem precisa primeiro se aperfeiçoar para depois chegar à presença de Deus. No cristianismo isso não existe. A quem Deus predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. A obra está completa. Não dependeu de nós. Foi uma ação total de Deus. É Ele quem faz a obra, quem chama, quem vocaciona, quem é misericordioso. Ah, se Deus não fosse misericordioso. Se as misericórdias de Deus não se renovassem a cada manhã. Jeremias disse que já teríamos sido consumidos. Mas Deus é fiel, Deus é fiel. Vamos ao Salmo 107, capítulo 2, versículo 2. Salmo 107, versículo 2. Porque existe um mistério neste versículo. Digam-no os gemidos do Senhor. O chamado dos gemidos de Deus é para dizer no culto, no dia a dia, no trabalho, na família, entre os amigos, que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Rendamos graças a Deus. Este é o nosso chamado. É bom que tu habitues a louvar ao Senhor no teu carro, em casa, na condução, no trabalho, em todo lugar, dizendo que Ele é maravilhoso. Este é o nosso chamado. Quem não é remido do Senhor não tem comunhão com Deus, não tem o Espírito de Deus para poder dizer que o Senhor é bom, ou que as suas misericórdias duram para sempre. Então, digam-nos remidos do Senhor. Somos nós, os remidos do Senhor. E devemos dizer que Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou. Que somos um Espírito com Ele. Que os dons e as chamadas são irrevogáveis. Que naquilo que cremos, falamos. Que por um único sacrifício do Senhor, nos aperfeiçoou para sempre. Deus não chama os filhos do diabo para falar sobre Ele. Deus usa os remidos do Senhor. Depois a palavra diz que os gemidos são aqueles que o Senhor resgatou da mão do inimigo. Antes de ouvirmos a voz de Deus, antes de sermos um espírito com o Senhor, antes de participarmos da obra do Senhor, quando não tínhamos Jesus como Senhor, estávamos mortos em pecados e delitos. Havia a mão do inimigo que nos segurava, sendo esta uma experiência dramática, que todos nós tivemos no nosso passado. Algumas dessas experiências eram tão dramáticas que nos puxavam, nos oprimiam, nos levavam a pecar e muitas vezes nos impulsionavam para a morte, com doenças, enfermidades, tormentos, medos, pânicos, confusão, desesperanças, incertezas, infelicidades. Amado, quantas coisas a mão do inimigo nos trouxe? Quantas? É importante nos lembrarmos de onde viemos, porque assim podemos reconhecer a bondade do Senhor Jesus Cristo e não reclamaremos das circunstâncias negativas, achando que Deus nos abandonou. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Ora, se andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, grande parte das coisas que fizemos segundo o príncipe da potestade do ar. Ora, se andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, grande parte das coisas que fizemos no passado eram por inspiração do maligno. Paulo disse, às vezes só o falar me traz vergonha. Muitos andavam em cemitérios, beberam sangue de bodes, fizeram sacrifícios, ofereceram-se perante altares diabólicos, passaram por caminhos escusos, andaram envolvidos com feitiçaria, porque andavam segundo o príncipe das potestades do ar.
ou o que dá no mesmo, segundo as inclinações da carne. Bebiam, fumavam, prostituíam-se e eram avarentos, cobiçosos. Por causa das misericórdias, por causa do grande amor com que ele nos amou, não é pequeno amor, não é um amoreco, um amorzeco, aí de esquina, não é um amor passageiro, não é um amor efêmero, é um amor eterno. Por causa do grande amor com que nos amou, o Senhor nos tirou das garras, das mãos do inimigo. Esta é a redenção a qual Jesus nos redimiu. Vamos então aprender o que significa redimir. Significa comprar. O Senhor nos comprou, nos livrou da mão do inimigo, nos libertou, nos trouxe de volta ao seu reino. Pagou o preço do nosso resgate. Nos trouxe de volta ao estado original de intimidade com ele. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12. Tu então perguntas, como isso aconteceu? Apóstolo. Conforme diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. A nossa vida antes de termos Jesus era um fútil procedimento. Muitos acordavam no domingo pela manhã com ressaca. Outros batiam a cabeça na sexta-feira, iam ao altar de um Deus estranho e o domingo era terrível para muita gente. Não sabíamos como ter bom senso ou sentido de vida. Não tínhamos sequer noção da vida eterna. Não compreendíamos nada disso. Vivíamos por viver. Tínhamos medo do futuro. O nosso procedimento era fútil. Depois, qual foi o preço pago pela nossa remissão? Era preciso que o sangue de um cordeiro sem mancha e sem defeitos fosse derramado. Era preciso haver a propiciação dos nossos pecados. Era preciso que legalmente o sangue fosse derramado para nos justificar. Por isso, em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, o Senhor diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Foi o sangue de Jesus que viabilizou há 2000 anos, no Gólgota, em Jerusalém, a nossa remissão. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Jesus Cristo foi o nosso substituto. É preciso dizermos isto ao mundo. É preciso que o mundo saiba que o Senhor Jesus, o Supremo Juiz, realizou o pagamento do resgate da nossa vida. Somos legal e espiritualmente redimidos. A dívida que constava contra nós foi paga. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Foi por ti que Jesus morreu, por todos aqueles que ele amou e criou em seu espírito. Desde antes da fundação do mundo, foi por ti que ainda estás nas garras do inimigo. Sim, Deus te livrará das mãos do inimigo. Todos aqueles que foram predestinados para o louvor da sua glória serão libertos. Graças a Deus. Isto é conhecimento. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, o apóstolo da graça de Deus diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que era o jugo de escravidão? Era a mão do inimigo nas nossas vidas. Era aquele homem que dizia: não consigo vencer esta opressão da bebida, da droga, do álcool, da prostituição. Era aquela pessoa que dizia: eu não consigo viver,
A única coisa que vem à minha mente é morte, é suicídio. Ou aquela pessoa que, infelizmente, por falta de conhecimento da verdade, acredita que o homossexualismo e o lesbianismo são uma resposta de Deus para as carências do homem. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, o Senhor diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Não somos mais pecadores, fomos remidos. O Senhor nos comprou, pagou o preço. Não é nas águas que há remissão dos pecados, não é no batistério, não é no rio, não é na praia, não é em aspergir água sobre a cabeça que há remissão. A remissão aconteceu na cruz do Calvário e agora está se manifestando. Tu precisas crer na verdade e confessá-la. Tu és um remido de Deus, graças a Deus. Deves dizer que Deus é bom, misericordioso e que Ele te tirou das trevas, nos tirou das trevas. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 2, o Senhor diz: Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Provérbios, capítulo 8, 20 e Mateus, capítulo 12, 34. A nossa confissão determina o rumo da nossa vida. Foi por isso que o salmista disse: Digam-nos remidos do Senhor. Ora, o que os remidos do Senhor devem dizer? Vamos ver. Agora, algumas coisas que os remidos do Senhor devem dizer. São estas palavras que devem nos prender. Elas fazem parte da vida de um redimido do Senhor. Primeiro, nós fomos redimidos do pecado e fomos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo, fomos redimidos de todo tormento e de toda confusão, para podermos desfrutar a paz e da alegria do Espírito Santo. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não há mais confusão. Romanos capítulo 5, versículo 1 e Isaías capítulo 26, versículo 3. Terceiro, fomos redimidos de toda a pobreza para recebermos as bênçãos de Deus. Salmo capítulo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Em João, capítulo 10, versículo 10, que diz, em parte, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é abundância de doença, de câncer, de pobreza, de miséria, de não ter como levar uma vida legalizada. 4. Fomos redimidos de toda a solidão, de todo isolamento. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Como posso eu sentir-me só, se dentro de mim mora Deus? Somos propriedades exclusivas de Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Em João, capítulo 14, versículo 23. Quero te dizer uma coisa. O inimigo tem colocado no coração de muita gente o sentimento de abandono. Olha o que ele disse em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ora, se ele mora em mim, como eu posso me sentir em solidão? 1 João, capítulo 4, versículo 4, e Hebreus, capítulo 3, versículo 5. Quinto, fomos redimidos de toda a confusão. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O cristão não foi criado por Deus para coisas más, mas para boas obras. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. O Salmo 37, versículo 23 diz: O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Louvado seja o nome do Senhor. Sexto, fomos redimidos por Jesus de todas as falhas.
falências ou derrotas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória em todas as áreas. Não é, irmão? Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E Romanos capítulo 8, versículo 37. 7. O Senhor nos redimiu de toda doença, de toda enfermidade, de todo mal físico. Em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Graças a Deus. Estava sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Irmão, prova disto, não andes às voltas. Entra no círculo da fé, da graça, do amor, do crer. Crer, motiva-te, orgulha-te disto. Dize com os teus lábios que és remido de Deus, que fazes parte da herança de Abraão, que estás em aliança com Deus, que fazes parte do pacto de melhores e superiores promessas. Graças a Deus. Irmão, há anjos que nesta hora estão trazendo recursos financeiros para a tua vida. Há anjos que estão trazendo vitórias, curas, milagres, criando emoções sadias, coração firme e uma identidade firme. A cura acontecendo. Há pessoas que agora estão sendo curadas de problemas nos olhos, problemas no nervo óptico, problemas de glaucoma, pressão ocular alta. Há alguém que durante muito tempo tem ouvido um barulho dentro dos seus ouvidos, como um tic-tac de um relógio, como um sininho, e que agora está sendo curado, em nome de Jesus Cristo. Deus está curando de dor ciática, de lombalgias, de enxaquecas, de câncer, de tumores, de problemas cardiopáticos. Crê nisto? Fomos remidos. O Senhor está mudando situações que eram incapazes diante dos olhos humanos. Dívidas estão sendo canceladas. O Senhor está trazendo vitória na justiça. Imigrantes estão sendo legalizados. Pessoas estão assinando por fé, pela graça. Documentos de sua casa própria estão quitando débitos. Estão voltando a ter conta no banco, cheque especial, um nome limpo, dupla honra, restituição de todas as coisas. Dize que isto é real. Dize que Deus está operando nesta hora, que Ele está trazendo à existência as coisas que não existem. Digam os remidos do Senhor. O Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Assim seja, assim disse o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, esta é uma reflexão que eu quero deixar para a vida dos irmãos, para a minha vida também. E que o Papai do Céu nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos dê entendimento, conhecimento, para compreendermos a palavra dEle, para podermos fazer tudo que agrada ao Senhor nosso Deus. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Abba, Pai.